Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, abra sua Bíblia aí em Gálatas capítulo 5, nós vamos retomar a ministração que estamos falando sobre como andar no Espírito. É muito importante você observar esse estudo. Eu acredito que todos aqui têm um propósito de crescer no Senhor. E como ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós e Ele deseja falar ao nosso coração, nos dando direção. Mas para isso é necessário entender como funciona aquilo que Deus fez. Eu quero ler a palavra, nós vamos ler a primeira parte do texto e somente até o versículo 19, capítulo 5, verso 16 ao verso 19. Quem encontrou, diga amém. Digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne, estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Se porém sois guiados, vamos lá? Se porém sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem, somente até aí. Aí vamos ler no decorrer o restante. Pai, oramos ao Senhor, pedindo, Senhor, que o Senhor ministre ao nosso coração a Tua palavra. Clamamos, Pai, pedindo que o Senhor fale ao profundo da alma, que sejam descortinados os corações para nós mesmos, de forma que haja arrependimento, reconhecimento diante de Ti, e uma vida consagrada ao Senhor genuinamente apareça. E assim oramos, Pai, e aqueles que já estão vivendo essa realidade, que o Senhor Deus ministre ainda mais. No nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, eu quero observar com você as obras da carne. Nós já percorremos uma boa caminhada aí no versículo 16, 17 e 18, nas últimas duas mensagens especificamente, e eu quero caminhar com você agora sobre as obras da carne. Para aqueles que estão ouvindo hoje, pela primeira vez, nós estamos observando o fato do agir do Espírito Santo e o que há que nós temos que observar. Em nós habita o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele vem a morar em nós quando entregamos a nossa vida a Jesus. Quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem morar em nós. E Ele vem morar para que nós possamos caminhar com Deus. Uma pessoa é reconectada com Deus quando entrega a sua vida a Jesus. E é claro que isso não é obra decisória nossa, mas é obra do poder de Deus que, por meio do Espírito Santo, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Essa obra acontece no nosso coração. Quando você levantou a sua mão ou fez a oração entregando sua vida a Jesus, isso só aconteceu por causa do agir do Espírito Santo. E isso está escrito no Evangelho de João, no capítulo 15, no capítulo 14, capítulo 15 e capítulo 16, considero no Novo Testamento um dos textos mais profundos sobre a obra do Espírito. O Espírito Santo vai nos lembrar o ensino de Jesus, o Espírito Santo, ele nos fará lembrar esse ensino, nos conduzirá em toda a verdade, o Espírito Santo nos consolará, ele é chamado de Consolador, e toda essa obra está manifesta lá quando o próprio Jesus disse que o Espírito de Deus nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Então, mediante esse convencimento, esse agir do Espírito, a pessoa vem e reconhece o Senhor como seu Senhor e Salvador. E o Espírito de Deus que agora passa a habitar na pessoa. Eu quero aqui recordar alguns princípios. Lá no Jardim do Éden estava Adão, Eva, na presença de Deus.
No capítulo 3, eles cometem o pecado, e o pecado é a separação de Deus. Eles agora separados de Deus, Deus agora lhe é estranho. Quando a voz de Deus ecoa no jardim, como era de costume, e a voz de Deus diz: Adão, onde estás? Aí vem a primeira percepção do efeito do pecado. O pecado afasta o homem de Deus, ao invés do homem estar atento a Deus, ele se esconde de Deus. Deus lhe é estranho. E ele então responde: eu escondi-me no meio das árvores, porque estavas nu. Tive medo porque estava nu. Então o Senhor diz: quem te falou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então Adão responde: a mulher que tu me deste me deu fruto e eu comi. Logo em seguida o Senhor se refere a Eva e diz: o que é isso que fizeste? E aí a mulher responde: a serpente me enganou. E aqui nós temos o diagnóstico do efeito do pecado. O pecado traz uma situação tal, aonde o homem, ao invés de se aproximar de Deus, ele se afasta de Deus. O homem, ao invés de reconhecer o seu pecado, ele fala outras coisas menos aquilo que realmente é devido. A fala de Adão não foi: eu comi do fruto e pequei, estou com medo do Senhor. Não. A fala de Adão apontava que a mulher que foi dada por Deus deu do fruto e ele comeu. Nesse trecho nós temos as três principais justificativas, ou desculpas, ou historinhas, se você quiser chamar assim. Quais são? Os três culpados na boca do pecador. O pecador vai colocar a culpa na mulher, e a mulher vai colocar a culpa no homem. O ser humano coloca a culpa no outro. Adão também responsabilizou Deus, quando ele disse: a mulher que tu me deste. Depois, a serpente me enganou e eu comi. A terceira culpa lançada. O homem sempre colocará a culpa em alguém, em Deus ou em Satanás. Me recordo uma pessoa que estava pondo as mãos pelos pés no casamento, e aí, ministrando a palavra sobre a vida da pessoa, ela atribuiu aquilo tudo a Satanás. E absolutamente, eu tive que gastar um tempo estudando a Bíblia. Investir um tempo estudando a Bíblia, mostrando que a responsabilidade do pecado é do homem. Senão, meus irmãos, no dia do juízo, quem compareceria para prestar contas era Satanás. Os irmãos estão ouvindo o que eu estou dizendo? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Cada um prestará conta dos seus atos. Se a culpa é de Satanás, quem prestaria conta do que fez foi ele. Então, o primeiro passo para você prosperar espiritualmente: a responsabilidade do que você está vivendo é sua. Você estará indo contrário à caminhada de Adão. Adão estendeu a responsabilidade a Deus e ao outro. A mulher estendeu a responsabilidade para a serpente. Então, como que nós fazemos para obter êxito? Nós precisamos romper com isso. Eu vou me arrepender do meu pecado. Eu pequei. Eu tenho sido o autor da minha vida. E aquela frase, é da vontade de Deus. Aliás, irmãos, nós temos que rever essa história de isso só pode ter sido a vontade de Deus. Grande parte das situações que acontecem não tem nada a ver com a vontade
de Deus. Aliás, a vontade de Deus, ela é algo a ser revelado ao homem, mediante a busca do homem. E as pessoas às vezes colocam a vontade de Deus para aquilo que acontece de fatalidade mediante os seus pecados. O efeito do pecado não é a vontade de Deus, mas a ira de Deus sobre a pessoa. Então é a vontade de Deus. Não. A frase vontade de Deus é o ápice do que Deus quer e o que Deus quer de bom para o homem. A ira de Deus é a sentença de Deus mediante o pecado. Portanto, nunca foi o plano maior de Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas o ímpio, o pecador, será punido pelos seus pecados, porque a justiça de Deus terá que funcionar. Mas eu não posso atribuir que foi a vontade de Deus. E aí, eu creio que você está entendendo, nós estamos falando do que é bíblico e a linguagem nossa precisa ser uma linguagem bíblica. Porque senão falaremos de Deus o que não é devido. Muito bem, retornando então para o nosso texto principal de Gálatas 5, nós encontramos que há uma luta entre a carne e o espírito, e ambos se opõem para que o homem não faça o que quer. Versículo 18, versículo 19, então vem a lista. Agora veja, nós precisamos identificar as obras da carne. Só há como me posicionar contrário àquilo que eu entendi que está errado. Se eu não entendi, não há como me posicionar. Então, preste bem atenção. A primeira palavra aí é a prostituição, a primeira obra da carne. Eu quero aqui dar destaque, meus irmãos, que a prostituição, na linguagem de muitos, quando a gente fala assim o termo prostituição, ali no texto da NAA, a Nova Almeida Atualizada, é imoralidade sexual, que caminha, no texto original grego, a palavra é porneia. Ela caminha para todo tipo de atrocidade, todo tipo de inadequada situação na área da sexualidade. E a prostituição, na época de Paulo, ela acontecia na adoração a deuses, quando as pessoas, determinados deuses eram adorados através da relação sexual. E se adorava esses deuses tendo relação sexual, e isso feito em uma quantidade de pessoas reunidas nos templos dos deuses. Um deles, o deus Dionísio, ou o deus Baco, por exemplo, que dá origem a uma palavra também conhecida para identificar tal fato. Mas a prostituição também era vender o corpo, fazer favores com o corpo, favores sexuais numa linguagem mais comum, e receber por isso. Isso também na nossa cultura é conhecido, essa identificação, quando falamos a palavra prostituição. Mas a prostituição também é a identificação para o sexo fora do casamento. Toda pessoa que se relaciona de alguma forma, qualquer ato de intimidade, e aí, é claro, não estamos falando de algo completo dentro de uma linguagem da sexualidade, mas todo ato de intimidade para o corpo de uma outra pessoa é considerado prostituição. Então, o que é que nós vamos fazer para observar isso? Há dois fatores importantes. A obra da carne, prostituição, quando está presente, pode não estar presente no ato de cometê-la, mas de permiti-la. Um pai e uma mãe que não têm o ensino sobre seus filhos, que não orientam seus filhos a se guardar para o casamento, por exemplo. A obra da prostituição, a obra da carne, pode estar latente, não de fato na vida daquela pessoa, mas
pela ausência do entendimento a ser passado para os filhos. Lá fora, as pessoas têm um entendimento de que é preciso relacionar-se primeiro, se der certo, se for interessante, aí leva adiante e casa. Na linguagem bíblica, isso só pode ser feito depois do casamento. Aí eu volto mais uma vez no ensino que já ministrei aqui, acredito, há 2 domingos atrás, 3 domingos ou 4 atrás, eu falava sobre o sacerdote. E é dito em Malaquias, o Senhor fala a respeito do sacerdote e da seriedade que há na vida a dois, de levar a sério o casamento. E eu citava no dia dessa pregação sobre o fato de que essa geração, para poder fazer um bom relacionamento com todos, nega tais textos para não ferir, não magoar e não desagradar pessoas. Me recordo de uma história de um pregador que antes de pregar chamaram ele no gabinete e disseram: olha, pastor, o senhor vai pregar hoje, eu sei que o senhor está acostumado a falar tudo, né? Mas nós temos aqui algumas coisas que nós queríamos que o senhor não falasse. Por exemplo, não fale sobre adultério, porque nós temos uma pessoa que frequenta a igreja e ele tem 2 mulheres, uma oficial e a outra não, ou seja, ele está em adultério. E ele contribui bastante aqui na igreja e tal, nós temos medo que ele fique desagradado e não venha mais. Aí começou a listar dentre pecados, coisas que ele não podia falar. E aí no final disse: olha, irmão, o senhor pode sentar a marreta em cima do pessoal de outras religiões, o senhor pode falar à vontade aí dos árabes, do pessoal muçulmano, que não tem nenhum aqui perto, não tem nenhum, seja nem parente. Então o senhor pode falar à vontade. E aí a história conta que o pastor fez tudo que disseram para não fazer, né? Pregou o que tinha que pregar, é claro. Que não o convidasse, né? Aí, é claro, acredito eu que isso foi uma história criada, não é possível que isso foi verdade. Aí alguém diz: pastor, isso é inocente, né? Irmãos, existe de tudo por aí, aonde tiver ser humano. Então, qual é a situação que nós estamos vivendo? Nunca houve um tempo tão complicado, aonde a pregação tem que agradar, tem que ser algo que incentive a pessoa a continuar o que ela está fazendo. E não é assim, irmãos. A palavra de Deus, quando sobre a minha vida, ela deve me dar direção, e não significa que eu vou fazer o que eu quero. Pelo contrário, a palavra vai confrontar a minha vida será confrontada. Então, eu quero dar destaque aqui para alguns ensinos a respeito disso. Nós precisamos levantar no nosso coração a bandeira de que devemos prezar pelo plano original. O plano original é a valorização da família, do ensino, aonde uma pessoa deve valorizar a santidade, se guardando para o casamento, prezando pelos princípios de guardar-se para glorificar a Deus mediante a constituição de uma família. Então, depois vem a palavra aí, a impureza. Vamos ver na NAA como está o versículo, depois impureza, a mesma coisa, né? Quando você vai estudar sobre a impureza, ela está definida no ato de haver algo sujo, mas que não é visto. Um exemplo que eu gosto de dar é uma pessoa que talvez esteja sorrindo, mas por dentro está desejando mal para outra pessoa. Alguém que até fala com sorriso e fala como amigo, mas é inimigo de outra pessoa. Isso é impureza. Em outras palavras, uma pessoa que não entendeu o que é o cristianismo. E aí, para isso, nós precisamos, por exemplo, ler 1 João, que fala sobre aquele que não ama o seu irmão, não viu a Deus nem o conhece. Por quê? Porque a proposta de Deus é amar uns aos outros, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela.
Muito bem. Aí vem a palavra, depois a libertinagem, que em outras traduções é a lascívia. Temos aqui alguma tradução com essa palavra? Ali a irmã Deodata, somente essa tradução, mais alguém? Somente a irmã Deodata. Lascívia, e eu quero investir um tempo falando sobre isso. Eu citei já um pouco aqui e agora eu quero dar sentido melhor a isso. Talvez, irmãos, seja um dos maiores flagelos da nossa geração, das últimas gerações, de 30 anos para cá, basicamente, 30, 40 anos para cá, uma geração na Bíblia é 40 anos. E aí eu quero percorrer com você esse assunto. Primeiro, abra sua Bíblia aí em Gênesis. Gênesis, logo aí no capítulo 2, o versículo 24. Você já conhece o texto? O texto se refere aos princípios que Deus estabeleceu para o homem e a mulher. Esses princípios foram estabelecidos antes do pecado. Antes de Adão pecar com Eva, Deus estabeleceu um princípio básico. Qual é? Versículo 24, portanto deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Verso 25, e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Esse é o ambiente do casamento, aonde a liberdade é de ser uma só carne. Ambos estavam nus e não se envergonhavam. O entendimento aqui é de uma pessoa só, ela completa, e a nudez só podia ser acessada por ambos. Muito bem, esse princípio ele é quebrado quando o pecado entra na terra. Adão agora se cobre com folha de figueira, depois o próprio Deus cobre Adão e Eva com pele de animal. Isso está aí no versículo 21 do capítulo 3, acompanhe, versículo 21 do capítulo 3, que diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu. Antes de continuar, deixa eu lembrar você aqui, a libertinagem ou a lascívia, em outras traduções, significa a sedução através do corpo. É a exposição física visando chamar a atenção de outras pessoas. Então, veja bem, existe, por isso que eu citei, talvez seja um dos maiores flagelos da nossa geração. Só para você ter uma ideia, o carnaval, qual é a grande ênfase do carnaval? A exposição física. A exposição física. Aquilo que você viu agora, acredito que você deve ter visto nas redes sociais alguns trechos. Claro, nenhum crente vai gastar tempo assistindo aquele show, mas aquele show que aconteceu, não vou nem repetir o nome para não dar ibope, para não dar crescimento, para não dar louvor, né? De citar o nome. Mas aquilo que você viu certamente foi inflamado por uma perspectiva, por uma visão errada do Brasil lá fora. A visão que se tem do Brasil lá fora é a do carnaval, portanto, as mulheres mostrando o corpo. Isso aconteceu há quase 20 anos atrás. Uma pessoa vinda dos Estados Unidos veio para o Brasil e, num aeroporto aqui da nossa nação, ele começou a trocar de roupa no saguão do aeroporto. Ele foi detido porque estava nu, trocando de roupa. Ele tirou a roupa completamente. E quando a polícia chegou, porque denunciaram ele se expondo fisicamente, trocando de roupa, ele não entendeu o porquê que estava sendo coibido. E ele citou o carnaval. Ou seja, a visão que ele tinha lá fora é que mostrar o corpo era uma coisa comum aqui no Brasil. Quero deixar claro, meus irmãos, talvez você não saiba disso, mas muitas pessoas não sabem
quase nada sobre o Brasil, mesmo com tanta tecnologia. Não sabe. Aliás, existem uma série de filmes que narraram o Brasil como se fosse um Paraguai ou um México. Quem aqui já viu isso? Foi mostrar o Brasil, aí tinha gente mexicana, e era só mato, e sem nenhuma condição de nada, de cidades com tecnologia e tudo. Filmes famosos, não é? E o pior deles foi um que disse: aqui é o Brasil, né? Que aí você já deve... Meu Deus, que vergonha aquela parte daquele filme. Aqui é o Brasil, era um bando de bandido com arma, né? Não é a maioria esmagadora e não é a proposta do Brasil. Não é a realidade do Brasil. Não é da maioria, da grande maioria esmagadora. Portanto, está inadequado. Então eu quero, com isso, chamar a sua atenção. Existe um fator que talvez seja um dos maiores flagelos da nossa última geração: a exposição física. A exposição física. E aí eu citei um exemplo de como nós somos vistos, de uma forma geral, essa realidade. Aí eu estou traçando aqui um apanhado desde o começo sobre a nudez e o ato de Deus para com a nudez. Qual foi o ato de Deus para com a nudez? Cobri-la. Antes, aliás, de continuar, volte aí um pouquinho. No capítulo 3, no versículo 7, depois que Adão e Eva comeram do fruto, veja como é o que eles fizeram. Então os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus. Ajuntaram, pois, folhas de figueira vocês estão acompanhando, gente? E cobriram-se. Mas cobriram-se com o quê? Com folhas de figueira. Vai dar certo isso? Não vai dar. Folha, ela não tem nenhuma estrutura para isso, né? Folhas. Depois, quando Deus vai cobrir, Ele cobre com pele de animal. Para isso, Ele teve que matar o animal. Eu costumo dizer, eu acho que você já deve ter ouvido falar, que o primeiro sacrifício da terra foi Deus que fez. Deus sacrificou animais para da pele deles fazer vestes para os homens. E eu costumo dizer que o último e definitivo sacrifício foi o próprio Deus que fez. Você vai encontrar quem diga que quem sacrificou Jesus foi o judeu, né? Quem conduziu para o sacrifício e entregou o seu filho foi o próprio Deus, meus irmãos. Foi o próprio Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Era o nome dado ao animal a ser sacrificado, carregava o nome de quem vinha oferecer. O Cordeiro era o Cordeiro de Deus. Com que objetivo? Tirar o pecado do mundo. Eu estou repetindo as palavras do profeta João Batista. Muito bem. Agora, voltando para o texto de Gênesis. Deus cobre a nudez e cobre com sacrifício. Aqui, o primeiro ato de sacrifício para perdoar os pecados, para trazer misericórdia sobre os homens, acontece cobrindo o corpo dos homens. Muito bem, agora percorra um pouquinho mais, agora para o capítulo 9 de Gênesis. Capítulo 9, você vai encontrar, aqui é pós-dilúvio, o dilúvio já aconteceu, e aconteceu uma atrocidade em Gênesis 9. O versículo é o verso 22. Antes de lermos, eu quero recordar a você o que se trata. Noé sai da arca, planta uma vinha, ele faz vinho dessa vinha, fica bêbado na tenda dele. E um dos filhos vai até lá. O verso é o verso, vamos ler a partir do verso 20. Começou Noé a cultivar a terra e plantou uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Veja bem, ficou nu dentro da sua tenda. E Cão
pai de Canaã, vendo a nudez do seu pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa e puseram-na sobre seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, tendo os rostos virados de maneira que não viram a nudez do seu pai. Notaram aí, irmãos? Quantos estão entendendo que nós estamos ministrando? Deixa eu dar sentido novamente aqui para o que eu estou falando. Meus irmãos, o ensino da palavra, ele vem e ele ministra no nosso coração uma mudança de mentalidade. Uma mudança de mentalidade. Como assim? Quando nós entendemos a Escritura e ela entra em nós, ela passa a fazer parte agora do nosso raciocínio. Nosso raciocínio. E passando a fazer parte do nosso raciocínio, determinará as nossas atitudes. Então, eu acabei de traçar aqui a origem do entendimento do efeito do que é quebrar a lei de Deus, que é acesso à nudez, ver a nudez de outra pessoa. Quando alguém pergunta assim, pastor, por que pornografia é algo inadequado? Em primeiríssimo lugar, é a exposição física de pessoas que alguém está tendo acesso. Só aí, baseado no que eu li, você já começa a entender por que isso causa tanto mal, tanto distúrbio, problemas na vida das pessoas. Seria interessante desligar esse ar aqui, por favor. Então, o que é que eu vou fazer? Eu preciso corrigir a minha mentalidade. Eu preciso corrigir. Como que eu vou corrigir? Entendendo a Escritura primeiro. E aqui, Noé estava na tenda. Pastor, mas ele estava bêbado. Meu irmão, a decisão do filho foi ver o pai nu, e ele correu para expor o assunto para os irmãos. Veja como é que os irmãos trataram. Pegaram um cobertor, colocaram nos ombros de costas e foram andando de costas e colocaram o cobertor com o rosto virado, cobriram o pai. Por quê? Porque eles sabiam que a nudez não poderia ser vista jamais. Jamais. Noé estava dentro da tenda. O filho mais novo foi lá e viu a nudez e expôs o que estava acontecendo. Aí, o final da história você já sabe. Ele foi amaldiçoado por causa disso. Essa maldição, ela perdurou, e na verdade a maldição foi por causa do ato dele, e o ato dele foi por causa do coração, e o coração de Cão, pai de Canaã, e aí você entende depois o que acontece, por que as terras de Canaã estavam cheias de atrocidade? Por causa da maldade do coração. Por que o povo de Israel entra na terra de Canaã? As terras de Canaã eram as terras da descendência de Cão. Cão, pai de Canaã. Canaã teve vários filhos que povoaram toda aquela região das terras, e eles eram grandes em idolatria e todo tipo de maldade. Não é o nosso assunto hoje, mas se você quiser saber mais sobre esse assunto, você lê Deuteronômio, capítulo 6, 7, 8 e 9. E aí você vai ter uma visão muito boa a respeito do que eu acabei de falar. Sobre Israel, sobre os povos de Canaã, e por que Deus ia expulsar os povos de Canaã do lugar que eles estavam. Muito bem, continuando aí, eu quero agora observar com você, na lei, o que é que o Senhor expôs sobre a nudez. Primeiro,
o texto de Êxodo capítulo 20. Abra aí a sua Bíblia. Êxodo capítulo 20. Nós vamos estudar somente até esse assunto hoje, que é a libertinagem ou a lascívia. E aí a base é entender o Antigo Testamento e as palavras do Senhor a respeito. Êxodo capítulo 20, verso 22. Êxodo capítulo 20, versículo 22. Diz assim, nós vamos ler até o verso 26. Então disse o Senhor a Moisés, todos estão comigo? Assim dirás aos filhos de Israel, viste que do céu eu vos falei, não fareis outros deuses ao lado de mim, deuses de prata, deuses de ouro, não fareis para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ofertas e os teus bois, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Se me levantares um altar de pedra, não farás de pedras lavradas, pois se sobre ele usares a tua ferramenta, tu o profanarás. Não subirás por degraus ao meu altar, para que não seja ali exposta a tua nudez. O que se trata aqui? Deus está dando orientações para o tabernáculo, e ele estabelece que não fosse feito de um jeito que tivesse que subir no alto, e a pessoa que subisse, de alguma forma, expusesse alguma parte do seu corpo. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso agora. Agora, Êxodo 28, quando nós vamos falar aí sobre a vestimenta do sacerdote. Veja os cuidados que o Senhor orienta. Êxodo capítulo 28, versículo 40. Entenda aí, porque nessa hora sua mente pode enganar você aí, você perder de aprender. Como assim? Pastor, não entendo nada desses textos. Isso aí é coisa do Antigo Testamento. Sua mente está agora trabalhando para você não entender o projeto. Quando se lê textos como esse, você está lendo as orientações de Deus para entrar na presença dele, no templo. O templo, no caso aqui era o tabernáculo, Deus, quando estabeleceu as atitudes de santidade, nós temos acesso a perceber princípios para que haja santidade, que aí no caso é não expor a nudez. Por quê? Porque Deus cobriu a nudez, ela não pode ser exposta. Entenda bem aí, meu irmão, que nós vivemos numa geração que anda mostrando o corpo cada vez mais. Eu falei outro dia, conversando com a minha esposa, dizendo, olha, do jeito que está indo, é capaz, daqui a mais um tempo, se Jesus não tiver voltado, alguém olhar para alguém vestido e dizer, você é doido, de estar vestido? Estou falando para você. Eu quero lembrar aqui, irmãos, que há 20 anos atrás eu dizia, nós estamos caminhando para uma mudança de valores, uma inversão de valores, de princípios. Do jeito que está indo, o rabo vai balançar o cachorro e o poste vai fazer xixi no cachorro. Já está acontecendo isso. Que absurdo, casamento entre homem e mulher, você é um criminoso de estar falando isso aqui. Já está acontecendo ou não, irmãos? Existem lugares que é proibido já falar dessa forma. É uma agressão falar de casamento homem e mulher. O negócio está tão feio que
pasmem vocês, saiu uma notícia hoje, né? Que um ministério que é voltado para as minorias pretende ir até o Rio Grande do Sul para atender especialmente as minorias. Aí você imagina, né? Está lá um casal dessas minorias, vamos atender você. Aí vai passando um casal homem e mulher, não, vocês eu não posso atender. É doideira ou não é, irmãos? Uma loucura. Vai passando uma pessoa dos quilombolas, você eu posso atender. Aí alguém considerado branco, não, você vai ficar com fome. Você não faz parte. Esse ministério, e o ministério, eu não estou falando do governo não, tá, irmãos? Eu estou falando da mentalidade do ser humano. A mentalidade do ser humano, a inversão. Numa catástrofe se ajuda todos. Se nós estivermos ajudando, ninguém vai ajudar porque é da igreja ou não é, porque é homossexual ou não é. Não, se ajuda todos. E se alguém reprovar, vamos orar por essa pessoa, de preferência a hora de longe, para não vir um raio, se vier um raio na cabeça dela, você está longe, né? Desculpa, irmão, vocês sabem que, né? Porque como que pode um negócio desse? Se for um crente, não tem medo de um raio na cabeça, não, né? Meu Deus. Porque nós não vamos pregar a uma parte, vamos pregar a todos. Nós não vamos ajudar uma parte, nós vamos ajudar a todos. Então, meus irmãos, é muito sério isso. Muito bem, então eu quero que você compreenda o que nós estamos ensinando. Versículo 40, aí do capítulo 28 agora, vai falar sobre a vestimenta do sacerdote. Também farás túnicas, cintos e tiaras para os filhos de Arão, para glória e ornamento. Vestirás com eles Arão, teu irmão, e também seus filhos, e ungirás, consagrarás e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Faze-lhes também calções de linho, para cobrirem a pele nua, calções que se estendam da cintura às coxas. Então, sobre Arão e sobre os seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegar ao altar para ministrar no santuário, para não levarem a iniquidade e morram, isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua descendência depois dele. Como assim? Para que não, ao entrar no santuário, não levem iniquidade. Qual seria a iniquidade? A exposição física. Veja bem, irmãos, quando a gente lê esse texto sem ter lido antes os textos de Gênesis, a gente fica assim olhando e já não estou entendendo. Em outras palavras, se o roupão do sacerdote de alguma forma subisse, desse um vento, ou então ele subisse uma escada, caísse de uma escada, e suas pernas de alguma forma fossem expostas, ele estaria preparado para essa exposição, porque havia uma roupa embaixo. E era literalmente uma bermuda grande. Aliás, eu estudando sobre isso, eu vi até uma que é exposta nos locais aonde se expõe a vestimenta do sacerdote. Você encontra, por exemplo, em Israel, né, tem lá um local com uma roupa sacerdotal fidedigna à época do tabernáculo. Inclusive é caríssima porque os fios são de ouro e todas as pedras preciosas são genuínas. É uma réplica original de como o Senhor orientou do Antigo Testamento. Você pode ver isso aí
nos vários documentários de pessoas que mostram Israel atualmente. Mas o que eu quero dar ênfase é que se o sacerdote de alguma forma expusesse o seu corpo, isso é considerado iniquidade e ele seria morto pela presença de Deus. Eu quero aqui expressar um princípio. Se ao entrar no santuário, ele entrasse com tal iniquidade, que aqui é considerado iniquidade, ele seria morto. Aí eu quero fazer aqui uma aplicação para o nosso tempo. Nós estamos no período do santuário, conforme o Antigo Testamento? Não. O santuário do Antigo Testamento apontava para uma mensagem. Não é de qualquer jeito que se entra na presença de Deus. A grande mensagem do tabernáculo e do templo de Salomão. Quando você vê lá, vamos aqui rapidamente falar o processo. O cordeiro, a pessoa trazia o cordeiro era morto, o processo para matar o cordeiro era longo e trabalhoso. Separava-se o sangue, cortava-se em partes, sem quebrar nenhum osso, cortava-se em partes, colocava o animal sobre a madeira, punha fogo na madeira, o fogo tinha que queimar tudo aquilo. Depois disso, o sangue desse animal era aspergido, antes de pegar fogo, é claro, aspergido sobre o animal, sobre o altar, sobre uma parte, sobre a pessoa que sacrificava. Então o sacerdote lavava as mãos e os pés e caminhava para dentro do templo ou do tabernáculo. Ele apresentava a sua oração no incensário, ele apresentava, fazia todo um ritual no caminho até do santo lugar, e entrava primeiro pelo átrio, depois pelo santo lugar, para depois adentrar no Santo dos Santos. Isso principalmente, é claro, unicamente no dia da expiação anual. Todo esse processo para entrar na presença de Deus, o sacerdote era o intercessor perante Deus para com os pecadores. Tudo isso Deus fez e durante centenas de anos, ele propagou a mensagem: a presença de Deus é coisa séria, não é de qualquer jeito. Vamos aplicar para o Novo Testamento. No Novo Testamento, o cordeiro sacrificado para perdão dos pecados dos homens é Jesus Cristo. Jesus é o cordeiro, o seu sangue foi derramado em lugar do sangue dos pecadores, conforme era quem sacrificava ao Senhor. E esse sangue derramado permite o acesso à presença de Deus. E o acesso à presença de Deus agora diretamente, aonde eu estiver. Tanto é que quando o texto mostra Jesus morreu na cruz do Calvário, e tendo dito isso, está consumado, e entregou, disse ao Pai: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, a sua cabeça tombou, ele padeceu, ele morreu ali. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. O que era o véu do templo? Era o tecido grosso que dividia, separava o santo lugar do santíssimo lugar. O que significava isso? O véu do templo foi rasgado, agora não há mais separação. O santo lugar agora não é mais aquele. Por isso, meus irmãos, que nós não consideramos os lugares de reunião santuário, ainda que você encontre um ou outro que acredite assim. Mas não é. Por mais que nós tenhamos respeito por esse local, esse não é o templo do Senhor. O templo agora é o coração dos homens. Por isso que nós, cultuando a Deus, mediante o sangue do Cordeiro, nós fomos transportados para a presença do Senhor. Em outras palavras, os templos, as pessoas vinham até o templo para perdão dos seus pecados, e elas recebiam um amparo dos sacerdotes. Na obra do Novo Testamento, o templo agora tem duas pernas, tem dois braços,
Cristo Jesus transformou cada um na semelhança dele em templos, não feitos por mãos, mas templos andantes. Agora, o perdão dos pecados está sob o acesso de todos. Quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos expondo o Cordeiro de Deus que foi morto para perdão dos pecados. E quando uma pessoa crê, este sangue derramado permite o perdão dos pecados, traz perdão dos pecados e coloca essa pessoa agora na presença de Deus. Toda a santidade do templo agora é endereçada à vida de uma pessoa. E se o templo é um lugar da presença de Deus, e a presença de Deus veio morar dentro de nós, nós somos o templo, nós somos o santuário. É claro, em respeito aos novos, eu vou ler, aliás, vou proferir, o texto de 1 Coríntios 3, o versículo não me recordo agora, mas diz assim o texto: não sabeis vós que sois santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Da mesma forma que no Antigo Testamento o Senhor habitava no templo, o Espírito de Deus agora habita no templo. O templo são as pessoas. E aí vem o motivo porque eu não posso dar lugar às obras da carne, porque eu estarei fazendo do templo de Deus, que somos nós, um lugar de pecado e não de santidade. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Meus irmãos, essa talvez seja a maior agrura, a maior mazela da nossa geração. As pessoas se esforçam para mostrar a nudez. Se esforçam. Talvez você viu na rede social uma cantora, Fernanda Brum, uma mulher de Deus, uma pessoa abençoada. Ela foi num podcast e a pessoa que estava ali perguntou para ela por que ela não ia para a praia e se expunha. E ela disse: não, por que eu vou fazer isso? Porque você é bonita. E aí a moça disse para ela foi dizendo: não, eu tenho que mostrar o meu corpo para o meu marido. Irmãos, isso foi comentado na rede social dos dois lados. Claro, pessoas dizendo glória a Deus pela palavra da pastora Fernanda Brum, mas grande parte também dizendo que isso era um absurdo. Como assim? Por quê? Porque a exposição física, mostrar a nudez, é algo buscado pelas pessoas. Vai chegando o verão, você já conhece aquela história. Pessoas que correm para as academias porque elas vão querer mostrar o corpo e querem mostrar o corpo escultural. Então isso é algo comum pelos pecadores em grande maioria. Que Deus abençoe que não seja comum para os crentes. Por isso que nós não estabelecemos uma vestimenta de santidade, como algumas denominações correm esse risco ou fazem. Mas estabelecemos princípios que a pessoa deve aplicar. E assim como o sacerdote, ao entrar no templo, se ele expusesse a sua nudez, ele traria condenação sobre ele. Nós que somos templos de Deus, precisamos compreender a santidade desse templo. Que o templo do Senhor deve ser respeitado. Quando uma pessoa traz o pecado sobre esse templo, ela está profanando esse templo que somos nós. Meu Deus. Então, para finalizar, eu quero ainda ler o texto, já lemos Êxodo 40, não é isso? Eu li até o versículo 43. Agora, o texto de Apocalipse, capítulo 3. Vamos ler juntos aqui na tela, pelo tempo que já está acabando. Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. Portanto, aconselho que você compre de mim ouro finíssimo, ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir,
a fim de que a vergonha da tua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Veja bem, esse trecho especificamente se refere a uma das igrejas que estava sendo repreendidas pelo Senhor Jesus. E a ênfase deles era que eles comprassem vestes brancas. A ênfase nessa cidade eram vestes pretas, vestes escuras, né? Preto mesmo, veste negra mesmo. O preto era considerado uma pessoa de grande poder aquisitivo e muito bem visto naquela sociedade. O Senhor chama isso de nudez, no sentido de que era algo pecaminoso, aquela vestimenta era soberba, exaltação, e ele considera que eles estão com a nudez exposta e que eles deveriam se esforçar para comprar vestes brancas. O comprar ali é dar o devido valor à vida espiritual, uma palavra dita para a igreja que estava se vendendo para os princípios da cidade e princípios pecaminosos. Muito bem, então, o texto agora, só para encerrar, porque eu disse que é uma mazela do nosso tempo, né? Só para encerrar aí, abra aí a sua Bíblia em Levítico 18. Levítico 18, do verso 1 em diante. Vamos ler junto na tela, a não ser que você queira ler na sua tradução. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não façam como se faz na terra do Egito, onde vocês moraram, nem façam como se faz na terra de Canaã, para onde eu os estou levando. Não andem segundo os estatutos desses povos. Cumpram os meus juízos e guardem os meus estatutos, para andarem neles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, guardem os meus estatutos e os meus juízos. Aquele que os cumprir, por eles viverá. Eu sou o Senhor. Só um instantinho, só até aí por enquanto. Você notou que até aqui, até o versículo 5, Deus está massificando o assunto. Guarde os meus estatutos, faça o que eu estou dizendo, obedeça o que eu estou falando. Continuando, verso 6. Nenhum homem se aproximará de qualquer parente próximo para ter relações sexuais com ela. Eu sou o Senhor. Entenda bem, esse ter relações sexuais, em algumas traduções está escrito assim: ver a nudez, ter intimidade matrimonial. E é claro, essa intimidade veio com a exposição física e a exposição que gerou a sexualidade deturpada. Depois, não envergonhe o seu pai tendo relações com a própria mãe. Ela é a sua mãe, não tenha relações com ela. Não tenha relações com a mulher do seu pai. Este é um direito que somente o seu pai tem. Veja aqui, pode voltar. Veja o princípio do casamento sendo posto. Deixa eu explicar aqui por que eu estou lendo esse texto, porque eu acho que agora a cabeça está rodando, né? Pastor, não estou entendendo nada. Na minha tradução contemporânea, ao invés de relações sexuais, está escrito ver a nudez. Entenda aqui. Eu me lembro uma vez, eu estava numa casa, não lembro ao certo onde eu estava viajando, eu não lembro. Mas eu estava numa casa e tinha uma pessoa que também estava visitando ali, ela não era daquela casa. E tinha um garotinho que estava saindo do banheiro e ele estava tentando passar para o quarto, para um lugar lá, e ele estava do jeito que ele estava no banheiro. E ele, é claro, não queria se expor. Aí a moça que estava na casa disse: isso aí não é nada. Eu era irmã de 5 rapazes, eu já estou enjoada de ver isso, a minha vida toda. Aí eu fiquei ouvindo aquilo, eu digo, meu Deus.
Como assim eu fiquei ouvindo aquilo? Porque a minha cabeça pensa de acordo com a Escritura. Pelo menos que eu tenho recebido do Senhor esse entendimento. Como é que uma relação acontece? O primeiro passo é a exposição física. A exposição física vai trazer o entendimento. Essa exposição, que começa com a percepção, ela poderia ter sido impedida. Então, quando eu disse que essa é uma das principais mazelas, ou a maior delas da nossa geração, é que, à medida que se torna banal, as coisas decorrentes daí tendem a prosperar. E todo tipo de loucura, de mazela pode surgir dessa sociedade. Aliás, irmãos, talvez você ainda não entendeu porque tem tanta gente, parece que já nasce com a cabeça deturpada. E eu estou contando para você o que certamente tem a ver com isso. Uma mistura de loucura de todo jeito. E de forma que isso gera problemas. Problemas e problemas. Em outras palavras, na mentalidade de um crente, é preciso haver o entendimento de que a exposição física, a relação, o entendimento de intimidade, que existe a intimidade, o fato de se expor já é a abertura de intimidade. E tudo que vem em decorrência disso começou com a exposição. Se isso não for corrigido nos nossos corações, não haverá um pai que corrija as filhas, não haverá um pai que corrija os filhos. Por quê? Porque não entendeu o peso do desvio do templo, que são as pessoas. Então, a libertinagem ou lascívia. Me recordo de uma história de uma moça que estava indo a uma academia. E aí um dia uma pessoa de lá, uma outra moça de lá, começou a perguntar para aquela moça crente: eu não entendi, você é tão bonita, eu percebo que você vem com os roupões, com a roupa que cobre muito seu corpo. Por que você faz isso? Você é tão bonita. Olha só a mentalidade. Eu não estou falando nada sobre academia, tá, irmãos? Não se tornou pecado a academia, tá bom? Não estou falando que exercitar o corpo é pecado. Mas estou falando sobre uma mentalidade de exposição banalizada, que isso gera muito problema, e um deles é a sedução e, portanto, o pecado sexual. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos buscar a Deus, corrigir isso na nossa vida. Quem tem que corrigir esse tipo de coisa? Os pais precisam corrigir os seus filhos. E quando eles perguntarem por que de tanto zelo, tanto cuidado, vocês precisam, todo pai e toda mãe precisa explicar que há um princípio na Escritura: Deus cobriu a nudez de Adão e Eva. Vamos ficar de pé, vamos orar? Nos próximos cultos, nós vamos ver ponto a ponto cada uma das obras da carne. E que Deus acrescente ao seu coração e que você seja enriquecido com a Escritura Sagrada. Meu Pai, tenha misericórdia de nós. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor mude a nossa visão a respeito da santidade, que nós tenhamos todo cuidado com o templo do Senhor, que somos nós. Muito obrigado, Senhor, por esse local de reunião que o Senhor nos deu, mas nós sabemos que esse local não é o templo. O templo mesmo somos nós. Nos ajude, Senhor, a caminhar nessa intensidade, de forma que tenhamos todo o respeito para com esse lugar, porque é o nosso local que Deus nos deu, sim, mas o templo que devemos tomar o devido cuidado é o nosso coração e aquilo que provém dele, que gera
atitude. Tira de nós, Senhor, toda libertinagem, tira de nós toda lascívia, todo anseio por expor o corpo. E eu falo assim, meu Pai, te pedindo por toda a tua igreja, pois sabemos que esse mal tem entrado em muitos rebanhos. Tenha misericórdia e transforme a nossa visão na visão do Senhor. Traga sobre nós a tua percepção. O temor do Senhor seja uma realidade na nossa vida.